Olá, meus alunos, minhas alunas do curso de História da Universidade Uninter. Gostaria de abordar com vocês hoje um assunto bastante importante. Comemora-se hoje, no dia 13 de maio, o 134º aniversário da abolição da escravidão no Brasil. Porém, penso que não é motivo de comemoração alguma. Nós estamos diante de um momento de reflexão. Precisamos refletir sobre a escravidão no Brasil, sobre a gravidade de 3 séculos e meio de uma escravidão atroz, cruel e que deixou uma mancha, sem dúvida, na história desse país. Mas para falarmos de escravidão no Brasil, é preciso que façamos uma viagem ao passado. Agosto de 1444, num vilarejo, numa aldeia portuguesa de nome Lagos, na região de Algarves, aconteceu o primeiro leilão de negros na história de Portugal. Negros esses trazidos de África, de Angola, foram colocados em praça pública e já separados 10 deles para Dom Henrique o Infante, 5 deles para o pároco Eustáquio de Lucena, pároco da cidade, e os demais leiloados entre os habitantes do vilarejo. Começava ali o absurdo da nossa história. O Brasil, descoberto em 1500, e que eu troco esta palavra por invasão, o Brasil invadido em 1500 pelos portugueses, porque aqui já haviam inúmeras sociedades indígenas distribuídas por todo o país, portanto os portugueses nada descobriram e sim se apossaram do Brasil. Chegam em 1500, porém, apenas por volta de 1530, começa a colonização de fato. No litoral do atual estado de São Paulo, Martim Afonso de Souza fundou em 1532 os primeiros povoados no Brasil. As vilas de São Vicente, Piratininga, hoje cidade de São Paulo. No litoral paulista, o capitão Mor, Martim Afonso de Souza, logo desenvolve o plantio da cana-de-açúcar, uma cultura que os portugueses já dominavam desde a Idade Média. Iniciava-se então as capitanias hereditárias. Martim Afonso de Souza funda a primeira capitania hereditária de São Vicente, Duarte da Costa a de Pernambuco e assim por diante. Mas os primeiros movimentos para o trabalho escravo foram os indígenas e sabemos que não deu certo. Posteriormente foi utilizada a mão de obra escrava africana e aí começa o tráfico negreiro, que nesse período se tornou um atrativo empreendimento juntamente com os engenhos de cana. Os negros começam a chegar por volta de 1535 e já levados ao plantio da cana-de-açúcar, ao café que já se iniciava e ao serviço também doméstico. Já por volta de 1540 era uma realidade. A África, especialmente os engenhos de cana, a cultura do café, dominavam o trabalho escravo. Começa assim a mais sangrenta escravidão de que se tem noção. 3 séculos e meio de violências, de abusos e de tantas outras coisas. Mas façamos uma viagem mais rápida. O Brasil tem, em 1822, a sua independência. Portugal reconhece essa independência no ano seguinte, 1823, e reconhece também os tratados assinados entre Portugal e Inglaterra, que dominava o mercantilismo da época, um mercado, um comércio de livre acesso. Com isso, Inglaterra, que havia saído vitoriosa das guerras napoleônicas, a Inglaterra, que sua pujança da Revolução Industrial, exigia do Brasil, portanto, o fim da escravidão. As pressões eram de todos os lados. Enquanto a Inglaterra, que era muito forte no comércio com o Brasil, exigia o fim da escravidão no Brasil, movimentos abolicionistas também já exerciam fortíssimas pressões sobre a coroa. Mas também, por outro lado, os latifundiários, os senhores de engenho, também pressionavam a coroa e ficavam, sem dúvida alguma, numa pressão absurda para que, de um lado, se encerrasse a escravidão e de outro, que se mantivesse a mão de obra barata. As pressões por parte dos abolicionistas também eram imensas. Nós tínhamos vários abolicionistas, tivemos inúmeros abolicionistas importantes. Nesse instante, nós temos que nos lembrar
principalmente de André Rebouças, um abolicionista fantástico, Rui Barbosa, o nosso eloquente orador, Aristides Lobo, especialmente Luiz Gama, um negro que hoje, depois do reconhecimento pelo governo Michel Temer, como advogado, representou, sem dúvida alguma, a guerra dos abolicionistas em prol da abolição. Tivemos também José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, esses todos maçons, e que a maçonaria exercia neste momento forte pressão abolicionista. Um desses nossos irmãos de maçonaria, conhecido de muitos hoje, Bezerra de Menezes, embora médico, defensor do espiritismo, foi um dos precursores da filosofia de Allan Kardec, era também abolicionista e maçom, e através da sua eloquência, através da sua importância, foi forte influenciador do abolicionismo do país. Cada um deles, em seus momentos, assumia papel abolicionista, quer seja em artigos de jornais, quer seja em textos, livros, em discursos, todos eles envolvidos na mais perversa luta contra a abolição no Brasil. Várias leis foram promulgadas, obviamente, no sentido de amenizar a dor da escravidão, mas de poucos efeitos. Imediatamente após o reconhecimento da Inglaterra e a pressão inicial sobre a abolição da escravidão, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que pôs fim ao tráfico escravo transportados nos navios negreiros. Óbvio que isso passou a ser exercido de forma ilegal, não amenizou nada e uma lei que não surtiu nenhum efeito. Daí tem a expressão para inglês ver. Todos já ouviram essa expressão? Isso aí para inglês ver. Exatamente, foi uma lei promulgada para inglês ver, para dizer que nós tínhamos feito alguma coisa. Já em 1871, a lei do ventre livre, que dava liberdade a partir daquele ano das crianças nascidas das mães escravas. Um absurdo, obviamente, porque as crianças não se tornariam tão livres assim. A mãe permanecendo escrava, ela obviamente ficaria com a mãe e nada mudaria. Depois, em 1885, veio a lei do sexagenário, que beneficiava os escravos com mais de 65 anos. Ora, quando um negro chegasse a 65 anos, era raridade. Ele não tinha também para onde ir, portanto, permanecia na senzala e mais uma lei, sem dúvida alguma, sem eficácia. Até que, no dia 13 de maio de 1888, sofrendo fortíssima pressão, a coroa resolve, então, promulgar a Lei Áurea. Naqueles dias que antecederam a Lei Áurea, Dom Pedro II, abolicionista que era também, pressionado de todos os lados, não poderia se contrapor aos latifundiários que mantinham o comércio e a força econômica da coroa, mas também pressionado por todos os lados pelos abolicionistas, tem então sido acometido de uma pseudo-pneumonia e dirigido-se a Petrópolis, deixando a sua filha, a princesa Isabel, interina no trono, enquanto Dom Pedro se recupera desta pneumonia. Já nesse instante, toda uma força de pressão, em especial do marido da princesa Isabel, o Conde de Luiz Felipe, capitaneado pelas lojas maçônicas Comércio e Arte e Amor e Amizade, promulgam, desenham e entregam exatamente o texto da lei para a princesa Isabel, que assina e está dando início ali à abolição da escravidão. Mas o que comemorar hoje? Essa data 13 de maio foi escolhida pelas elites para enaltecer a tragédia e tentar esconder essa mancha. Os movimentos negros de hoje, inclusive, eles não aceitam comemorar nada no dia 13 de maio, mas preferem o 20 de novembro, data de comemoração da morte de Zumbi dos Palmares. Mas não há como negar a fragilidade dessas leis que ocorreram no Brasil. Os negros continuam pagando um preço caríssimo, um absurdo num país discriminador como é o Brasil hoje. A cultura negra está presente em todos os instantes da vida dos brasileiros, quer seja na música, nas artes, na dança, no folclore, nas artes marciais, no esporte. Padre Antônio Vieira, já no século XVII, dizia que o Brasil tinha o corpo no Brasil e a alma na África, tamanha a participação do negro na nossa história. Enfim,
não temos muito que comemorar. Nós temos sim que refletirmos. Estamos presentes na cultura, estamos presentes nos esportes, estamos presentes na religião. Quando alguém passa numa esquina e vê lá uma oferenda, se assusta, envolve isso com algo diabólico, na verdade aquilo era uma mera representação do movimento escravagista no Brasil. Aquela vela, aquela bebida, aquele alguidar chamado com algumas coisas, nada mais era do que uma questão cultural. Os negros, quando fugiam das senzalas em direção aos quilombos, eram obviamente caçados pelos capitães do mato. E, para que não fossem pegos, se homiziavam nos canaviais, se escondiam, ficavam até que 2, 3 dias as coisas melhorassem, eles pudessem ser levados aos quilombos. Portanto, aqueles que ficavam na senzala, sabendo que os irmãos estavam nos canaviais escondidos, pegavam o resto do que tinham de alimento, botavam naquele prato de barro a farinha, o resto do frango e, junto com uma pinga e uma vela, colocavam nas encruzilhadas dos canaviais. Qual era o objetivo? Aquela comida era para alimentar os irmãos que estavam escondidos. A pinga para aquecer do frio da madrugada. E a vela para que eles pudessem se locomover na escuridão. Logo, não havia nenhuma conotação diabólica, religiosa, enfim. Que hoje nós temos aí como oferendas aos orixás, excetuando esses conceitos religiosos, apenas uma questão cultural. Enfim, nada a se comemorar hoje, mas um momento de reflexão, um momento de educarmos as pessoas sobre discriminação velada, piadas, gracejos, gestos abomináveis que nós vemos no dia a dia. Estamos cansados de ver isso nos estádios de futebol. Entendemos de vez que não há pretos, não há brancos, não há amarelos. O que nós somos seres humanos. E é isso que é importante. Nós não temos cor, nós temos alma. Nós somos humanos. Reflita. Peça a cada um dos seus amigos que também possa refletir sobre esse momento, sobre esse instante, para que possamos ser apenas e tão somente seres humanos. Obrigado.